Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver mais uma questão do Enem 2018, beleza? Essa questão ela é o intermediário entre física e química, beleza? Tanto é que vocês vão encontrar outros vídeos aí resolvendo ela, professores de química resolvendo e também vão encontrar professores de física resolvendo, beleza? Só que o que eu vou fazer aqui de diferente? Eu vou resolver essa questão de duas formas diferentes, tá? Eu vou tentar criar uma linha de raciocínio para resolver essa questão. A primeira linha de raciocínio vai ser o seguinte: você chega na prova, lê a questão, não entende muito bem o que ela está falando, você tem que pensar, né? E vamos supor o seguinte, que você não esteja muito bem por dentro do assunto, você não sabe de fórmula nenhuma. Então essa é a primeira forma que eu vou ensinar vocês, beleza? Que eu vou resolver essa questão. A segunda forma que eu vou resolver vai ser usando uma fórmulazinha de física, beleza? Para resolver toda essa questão. Então, galera, eu vou colocar essa questão na tela, uns 10 segundinhos. Esperem eu dar a primeira dica da primeira forma de se resolver. Depois que eu der essa primeira dica, que eu construir esse raciocínio, vocês tentem resolver essa questão e depois prossigam no vídeo para ver se vocês resolveram tudo da forma certinha, da forma correta, beleza? Questão na tela para vocês. Olha só, a questão ela me diz o seguinte, que foi feito um teste lá com um automóvel e ele é flex, pega tanto etanol quanto gasolina. E que no percurso de ida ele gastou um total de 40 litros de gasolina. E na volta foi usado o etanol no lugar da gasolina. Só que na ida, o combustível total gasto de gasolina foi de 40 litros. Na volta, a energia total gasta foi exatamente a mesma, né? Então, eu tenho que calcular o seguinte: qual é o volume de etanol utilizado na volta? Então, bora lá. Vamos supor o seguinte, você está meio por fora do assunto, então vamos analisar o seguinte, essa tabela aqui. O que essa tabela quer dizer? O que ela está mostrando para mim? Aqui eu tenho combustível, né, etanol, gasolina. Aqui eu tenho a informação de densidade do etanol e da gasolina. E aqui eu tenho a informação de calor de combustão para o etanol e para a gasolina também. O que acontece aqui? Esse calor de combustão ele é a energia que a substância ele vai liberar na combustão. Então, vamos analisar cada um desses caras aqui. Lembrando o seguinte, que esse sinal negativo aqui ocorre porque esse é um processo exotérmico, ele está liberando energia, beleza? Então, somente por esse motivo tem o sinal negativo aí. Esse sinal não vai interferir na resolução da questão, beleza? Então, bora lá. Vamos fazer a análise dessa tabela aqui primeiro. A questão ela me diz o seguinte, que foi gasto no percurso de ida 40 litros de gasolina. Então, o que eu já tenho aí? O que a questão me informa? Ela me informa o volume que foi gasto da gasolina. Vou colocar V, índice G aqui, que é o volume da gasolina. Agora, reparem o seguinte. Aqui nessa tabela eu tenho a densidade. A densidade, ela relaciona a massa com o volume, não é verdade? Então a densidade vai ser massa sobre volume. Então vai ser grama por ml. No caso está aqui ml elevado a menos 1. Né? Então unidade de massa sobre unidade de volume. Se eu tenho essa relação aqui, essa relação ela me permite saber qual é a massa total de gasolina utilizada nesse processo aí. Então tem o volume eu vou encontrar a massa da gasolina, que eu vou chamar de mg. Se eu tenho a massa da gasolina, o calor de combustão ele me diz o seguinte, a quilocaloria por grama. Ou seja, a energia liberada por grama do combustível.
Então, se eu tenho a massa da gasolina, com essa relação aqui, eu consigo saber quanto de energia que foi liberado. Que eu vou chamar de Q. Eu consigo saber a energia total liberada. Só que a energia total liberada vai ser a mesma para o etanol. Não é verdade? Se esse Q vai ser o mesmo tanto para a gasolina quanto para o etanol, essa relação aqui, ela me permite saber, né, já que eu estou relacionando a energia com a massa, essa relação me permite saber para o álcool a quantidade de massa que foi utilizada nesse processo. Então, depois disso, eu vou encontrar a massa. Vou fazer assim. Q aqui. Beleza? Então, depois disso aqui, eu consigo encontrar a massa do etanol. Que eu vou chamar MA. Massa, ME, né? ME, massa do etanol. Se eu encontrei a massa do etanol, eu consigo relacionar massa e volume com esses dados aqui da densidade. Então, depois disso aqui, eu vou encontrar o volume do etanol, o volume total utilizado do etanol. Então, essa é a linha de raciocínio que eu criei. Repare o seguinte, é meio que um caminho de ida e depois um caminho de volta, né? É meio que um processo inverso, só que é um processo inverso para substância diferente, para o combustível diferente. Aqui em cima eu vou fazer para gasolina, cheguei aqui, eu vou fazer a volta para o etanol. Ok, galera? O raciocínio é apenas esse. Qual vai ser a matemática mais difícil que eu vou usar aqui? Apenas regra de 3. Porque a regra de 3 me permite fazer essas comparações aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou primeiro encontrar o VG, eu já tenho, né? O VG, vou colocar aqui. VG é igual a 40 litros. Então bora lá. Repare no seguinte, o VG aqui está sendo dado em litros, a densidade aqui, você tem uma unidade aqui de ml. Então é interessante eu converter o VG para ml, né? Então isso aqui é igual a, basta apenas eu multiplicar por 1000. Eu multiplico por 1000, eu vou ter o resultado em ml. 40 vezes 10 elevado a 3 ml. Pronto, vou colocar ali 10 a 3. Melhor do que colocar 40 mil. Beleza? Então, bora lá. Aí eu tenho que perguntar o seguinte. Densidade, né? Para descobrir a massa. E com a massa eu vou descobrir a energia. Bora lá para a gasolina. A densidade da gasolina é de 0,7 grama por ml. Então, eu tenho 0,7 grama a cada 1 ml, né? Então, quantas gramas eu vou ter, que vai ser a massa da gasolina, para 40 vezes 10 a 3 ml, né? Resolvendo essa regra de 3, basta isolar o mg, né? Então, vou ter que mg é igual a 0,7 vezes 40 vezes 10 elevado a 3. O mg aqui vai ser igual a... Aqui vai dar 28, né? 0,7 vezes 40 vai dar 28. Então, vai ficar 28 vezes 10 elevado a 3 gramas. Lembrando aqui o seguinte, que o 0,7 aqui é em grama por ml, o 1 aqui ele é em grama. O 1 aqui ele vai ser o ml. A massa vai ser em grama e aqui em ml. A gente tem que ficar atento a essas unidades aí para não se confundir. Beleza? Pronto, então eu encontrei a massa. Se eu encontrei a massa, qual é o próximo passo que eu vou fazer agora? Que eu tinha anotado aqui antes. Agora eu vou encontrar o seguinte. Se eu tenho essa massa,
eu vou encontrar a quantidade de energia liberada para essa quantidade de massa. Beleza? Regra de 3. Eu vou comparar aqui os dados da tabela. Você vai fazer o seguinte. Então eu tenho quilocaloria por grama. Ou seja, 1 grama da gasolina vai liberar 10 quilocalorias. Então 1 grama libera 10 quilocalorias, né? Então 28 vezes 10 a 3 vai liberar quantas calorias, né? Que eu chamei de Q, não foi? Vai liberar quantas calorias? Fazendo isso aqui, basta eu isolar o Q. Q vai ser igual a 28 vezes 10 a 3 vezes 10 quilocalorias, né? Quilocalorias. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado com as unidades, né? Então posso arredondar não, posso fazer 28 vezes 10 a quarta quilocalorias. Pronto. Cheguei aqui. Essa é a energia total gasta ali usando a gasolina. Então agora tem que fazer a volta, né? Eu parti do volume da gasolina, fui para a massa, depois o calor, a energia liberada. Agora eu vou fazer o processo inverso. Eu tenho o calor, agora a massa do álcool, depois o volume dele, beleza? Feito isso aqui, basta agora eu aplicar a regra de 3, só que comparando os valores para o etanol. E reparem também no seguinte, eu não estou usando o sinal de menos, né? De forma alguma. Então, bora lá. Essa aqui é a energia total liberada no processo. Então, agora, já que é a mesma energia para o álcool, para o etanol, eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu tenho aqui quilocaloria por grama. Então, 1 grama do etanol libera 6 quilocalorias, né? Então, quantas gramas, que eu vou colocar em ME, né, a massa do etanol, quantas gramas liberam 28 vezes 10 a 4 quilocalorias, né? Eu não estou colocando as unidades aqui para não ficar tão poluído, tá, gente? Mas lembrando que aqui está tudo nas unidades corretas. Basta que eu faça o seguinte, eu vou isolar o ME. Então, ME vai ficar igual a quanto? 28 vezes 10 a quarta dividido por 6. Resolvendo aqui, basta dividir o 28 por 6, né? Vai dar aproximadamente 4,7 vezes 10 elevado a 4. Já que a massa aqui, então, está em gramas, né? Pronto. Essa é a massa do etanol usada no processo aí. Eu tenho a massa, então agora eu quero encontrar o volume dessa massa de etanol, beleza? Regra de 3 novamente. Então a pergunta que eu tenho que fazer aqui, olha só. Eu tenho grama por ml para o etanol. Então, já que 1 ml do etanol tem 0,8 gramas, né? Quantos ml, ou seja, qual o volume do etanol para 4,7 vezes 10 a 4 gramas? Fazendo isso aqui, basta eu isolar o VE. O VE, então, vai ficar aqui o seguinte. 4,7 vezes 10 a quarta sobre 0,8. Quando você resolver aqui, vai dar 5,88 aproximadamente.
Então vai ficar 5,88 vezes 10 elevado à quarta. ml. A gente não pode esquecer das unidades. Tá, galera? Então reparem o seguinte, se eu for comparar isso aqui com alguma das alternativas, eu já consigo, sem fazer a transformação para litros, eu já consigo saber ali qual é a alternativa correta, né? Porque olha só, letra A é 27, letra B é 32, letra C é 37, letra D é 58, né? 58, não é verdade? E a letra E é 60 Isso, a letra E é 67. Então nem preciso perder tempo transformando, mas eu já sei qual é a resposta certa. Beleza? Mas olha só, para transformar isso aqui tá fácil, né, gente? Já que está em ml, basta eu dividir por 3, por 10 elevado a 3, né? O volume do etanol é igual a 5,88 vezes 10 a 4 ml. Eu quero transformar para litros, eu vou dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, né? Isso é igual a 5,88 vezes 10 a quarta dividido por 1000, que é 10 ao cubo, não é verdade? Cortei aqui, vai ficar 5,88 vezes 10, que vai dar 58,8 litros. Pronto. Então a gente percebe ali que o volume total do etanol usado nesse processo aí vai ser de aproximadamente 58 litros. A letra correta é a letra D. Letra D é a letra correta aí. Beleza, galera? Gente, olha só. Percebam que dessa forma é bem intuitiva, né? É bastante intuitiva. Eu não precisei aplicar fórmula nenhuma, não precisei ficar lembrando da fórmula lá de não sei aonde e tal. Não, eu simplesmente fui comparando. Se um grama do etanol libera 6 quilocalorias, quantos gramas vai liberar? Entendeu? Só comparando. Então, apenas usando a regra de 3, eu consegui chegar na resposta correta, tá? Essa forma que eu vou fazer aqui agora, eu vou começar fazendo a comparação, tá? E a gente vai obter uma fórmula da física, que se você estudou, né, se você está estudando aí, você vai lembrar que fórmula é essa. Então, percebam, dessa forma é um pouco demorado, mas é bem intuitivo, bastante intuitivo. Então, por um lado é bom porque é intuitivo, pelo outro é ruim porque você perde tempo. E você precisa ter tempo para resolver essas questões, tá? Então, olha só, eu vou analisar aqui essa relação do calor de combustão aqui. Inicialmente eu tenho o volume, que é de gasolina que é usado, né? Então, a pergunta que eu vou fazer aqui é o seguinte, né? Primeiro para gasolina. Já que eu tenho aqui quilocaloria por grama, isso quer dizer para mim o seguinte, que 1 grama de gasolina, eu tenho essa quantidade de energia liberada, eu tenho 10, né? Reparem só, se eu tenho 1 grama, a energia liberada vai ser de 10 quilocalorias. Agora, se eu tenho 2 gramas, a energia liberada vai ser de quanto, gente? Vai ser de 2 vezes 10 quilocalorias. Agora, vamos supor que eu tenha 5. Eu tenho 5 gramas. Qual é a energia liberada? 5 vezes 10 quilocalorias. Repare o seguinte, que aqui sempre vai ser a massa em gramas, vezes o calor de combustão, eu vou ter a energia total liberada, tá? Então, isso aqui me diz o seguinte, olha só que legal isso aqui. Isso aqui então me diz o seguinte, que a energia liberada vai ser igual a massa vezes o calor de combustão.
Lembrando que aqui é em quilocaloria por grama. E a massa, então, tem que ser em gramas, tá? Então, veja só, gente. Que fórmula é essa da física? Se você já estudou calorimetria, você lembra que quando uma substância ela muda de fase, você tem ali o calor latente, não é verdade? E o calor latente vai ser igual a massa vezes L, que é o calor latente da substância. Então repare que essa fórmula aqui, elas são exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu estou usando calor de combustão e aqui eu estou usando calor latente. Mas é exatamente a mesma coisa. Tanto que uma representa a energia liberada no processo e a outra representa a energia que deve ser usada no processo de mudança de fase. Tá? Então bora lá. Eu vou usar essa aqui de baixo, né? Eu chamei aqui de CB, mas não tem problema. Então eu vou usar essa formulazinha aqui da física, de calorimetria, beleza? Então, olha só, eu tenho o volume aqui da gasolina, tá? Lembrem-se que o seguinte, densidade é igual a massa sobre volume. Então, eu posso obter dessa relação o seguinte, que massa é igual a volume vezes a densidade. Eu posso pegar essa relação aqui e colocar aqui dentro, no lugar da massa. Então, eu vou ter o seguinte, Q é igual a massa, que é o volume vezes a densidade, vezes o calor de combustão, que eu estou chamando de L. Pronto. Feito isso aqui, basta substituir os valores. Lembrando que a densidade está em grama por ml, o calor de combustão está em quilocaloria por grama, então o volume eu vou ter que usar ele em ml. Vai ser esse cara aqui, né? Fazendo isso, eu tenho que o valor de Q, da energia total usada nesse processo, vai ser 40 vezes 10 elevado a 3, vezes a densidade, que é de 0,7, vezes o 10 aqui, né? Vezes 10. Pronto. Reparem que só fazendo isso aqui, de cara eu já chego logo na energia gasta aqui. Não é verdade? Desse jeito, então, o Q vai ser igual a 40 vezes 0,7 vai dar 28. Eu tenho 28 vezes 10 elevado a quarta quilocalorias. Então, olha só. Eu usei a relação de densidade para colocar no lugar da massa. Substituir aqui. V vezes D é igual a massa, né? Vezes o L, eu vou ter a energia. Apenas isso. Então, já que agora eu tenho que fazer aquele processo inverso, eu vou usar exatamente a mesma fórmula. Só que agora vai ser para o álcool, né? Já que a energia para a gasolina é essa aqui, e para o álcool tem que ser a mesma energia, então vamos fazer agora para o álcool. Para o álcool eu tenho que ter o Q igual a 28 vezes 10 a quarta, mas que a energia vai ser volume vezes a densidade vezes o calor de combustão, que eu estou chamando de L aqui agora. Lembrando que aqui já está em quilocalorias. O volume é quem eu quero descobrir, a densidade eu já tenho na tabela e o calor de combustão também já tenho na tabela. Então, olha só, isso aqui vai ser igual ao volume, que é o cara que eu quero descobrir, vezes a densidade do etanol, que é de 0,8, vezes o calor de combustão, que é de 6 quilocalorias por grama. Então, olha só, usando essa relação aqui, né? Isso aqui
igual a isso aqui, eu tenho o seguinte, que só reescrevendo 28 vezes 10 à quarta é igual a V vezes 0,8 vezes 6. Resolvendo aqui, eu vou ter 4,8, né? Aqui vai ser igual a 4,8. Como está aqui multiplicando, eu posso passar aqui para baixo dividindo. Vou isolar o V. Então, o volume do etanol vai ser igual a 28 vezes 10 à quarta, dividido por 4,8. Né? Se você efetuar essa operação aqui, vai ficar 28 dividido por 4,8, vai dar aproximadamente 5,83. O VE é igual a 5,83 vezes 10 a 4 ml, né? Pronto, galera. Por isso aqui já dá para eu saber a resposta, né? Vai dar exatamente a mesma coisa. Basta eu dividir por 1000 que eu vou obter a resposta em litros. Reparem que vai dar ali aproximadamente 58 novamente, né? Então eu tenho duas formas diferentes de se resolver essa questão. Uma é mais intuitiva, você pensa ali, você analisa com mais calma, com mais cuidado. Outro, se você está estudando, se você conhece bem ali a relação de densidade, você consegue identificar aqui, né, a relação entre energia e massa, a energia liberada e a massa usada no processo, você consegue chegar na equação para calor latente, né? E você usa apenas essa equação da física aqui para resolver essa questão. Beleza, galera? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal para dar aquela força, galera. Isso é muito importante, beleza? E aguardem o próximo vídeo aí, vou tentar resolver toda essa prova de 2018. Não apenas resolver, mas analisar, tentar ensinar para vocês algumas formas de raciocinar para vocês ficarem ligados. Chegar na hora da prova, você já lembra, epa, o Rafael falou que aqui eu posso analisar para uma questão desse tipo aqui, eu posso analisar mais ou menos dessa forma. E você vai conseguir resolver com muito mais rapidez e facilidade. Beleza? É isso aí, galera, e até a próxima questão. Valeu!